Olá, estamos iniciando o Diálogo Relações Públicas Unisa, hoje com um convidado muito especial, o meu professor Pedro Paulo de Sales Oliveira. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito feliz de estar aqui de novo na Unisa, especialmente sendo entrevistado por você, né? É uma coisa boa. Muito obrigada. O professor, na verdade, né, o Pedro Paulo de Sales Oliveira foi meu professor, né, quando eu fui estudante algumas décadas atrás, né? Peraí, mas era bom, era razoável, era... Muito bom, professor. Só que faltava muito, é isso? Faltava muito, que vivia viajando, né? Tá certo. A experiência dele na área de relações públicas, eu acho que considero profissional expert na área de energia elétrica, né? Ele vai nos contar um pouquinho sobre isso. Antes disso, eu queria ler rapidinho o currículo dele, tá? Pedro Paulo Sales de Oliveira, bacharel em Direito pela USP e profissional de Relações Públicas número 61. Então, conta um pouquinho da experiência, a sua experiência. É interessante. A área de relações públicas era um pouco nebulosa, vamos chamar assim, mas as empresas estrangeiras onde eu trabalhava já tinham um início desta relações públicas com o governo, especialmente, né, na Light antiga, que era canadense. Depois veio a nacionalização e tal, mas na realidade houve um período áureo, que foi exatamente transformar aquela imagem das empresas estrangeiras na imagem das empresas nacionais, CESP, Furnas, Eletrobras, CEMIG, Copel, etc., etc., que eram Light, empresas novas. Isso, mas a Light, na verdade, foi que introduziu relações públicas, Foi, aqui no exatamente. mercado brasileiro, né? E o senhor fez parte dessa história, né? É, exatamente. Não fiz parte muito da história, que é de 1920. Também não estou aí, né? Mas é o seguinte, ó. Em 1920, um tal de Eduardo Pinheiro Lobo criou um sistema de RP que veio da ideia canadense e da Inglaterra, para aproximar a empresa estrangeira que prestava um serviço público dos governos e dos clientes. Então isso foi criado lá. E ele era um indivíduo com muita perspicácia, muita penetração na sociedade, e ficou então como um marco inicial realmente de RP no Brasil, foi ele. Então eu peguei um rastro disso aí, um pouco dessa fama anterior, e me aprendi muito lá, né? Então, falando em aprender, acho que Pedro Paulo de Sales Oliveira podia nos contar a sua experiência, na verdade, em energia elétrica, que eu acredito na área de comunicação, você é expert nisso. Conta um pouquinho como foi, por exemplo, você fez a inauguração de todas as hidrelétricas, né, brasileiras. Vamos relembrar um pouquinho? Na realidade é uma circunstância que o emprego me empurrou, né? Não é que eu fosse escolher, agora eu quero inaugurar, tal. O emprego eu era funcionário da antiga Light e na realidade vi o meu horizonte fechar. Então eu saí debaixo de um horizonte que fechava e procurei a minha vocação, que era a área de relações públicas governamentais. E aí começamos a traduzir isto para as empresas de energia elétrica do Estado, que não tinham serviços como esse. Então eu me apresentei na CESP e falei, quero vir para cá. Ela tinha sido recém-iniciada. Eu fui para o presidente da empresa e falei, eu quero trabalhar aqui porque eu acredito nesse treco. Sabe o que aconteceu? Ele disse, então tá feito, pode vir para cá. Foi assim, era o professor, era governador, professor emérito da Poli, Lucas Garcês, né? Era um homem muito importante na área de energia. E eu fui lá, meti a cara. Então, nesse caso aí, eu não digo da minha experiência, mas eu digo de abrir oportunidade para a sua vocação com coragem e discernimento. Acho que isso a vida é essa. Fora disso, não tem solução. Dentro de todas essas hidrelétricas, né, fora isso também o senhor tem passagens, né, pelo governo, né, foi chefe de cerimonial. História isso um pouquinho para a gente, inclusive falando da inauguração do Parque da Zona Leste. Então é isso mesmo. A empresa CESP, por exemplo, é uma empresa SA, mas o governo é majoritário. Então a gente não era funcionário público, mas fazia parte do governo, não tinha jeito. Então o que acontece?
foi de tal maneira rápido o desenvolvimento dessas usinas do interior do estado, foram 12 em 15 anos. Hoje o governo não consegue fazer uma em 20 anos. Para você ter ideia do que era a rapidez da construção. Então, estas usinas foram sendo aos poucos inauguradas. E de uma modéstia relativa, pelo menos aos engenheiros consultores, não vamos falar, está pronta a usina. A partir daí começou a se fazer um planejamento da inauguração dessas usinas. Planejamento em relações públicas. Com custos certos, com logística, com tudo direitinho. E começaram a aparecer as usinas, em razão de propósitos de relações públicas. Foi assim. Então, a partir daí, inauguramos 10 ou 12 que estão por aí, anonimamente prestando serviço, né? E calhou também que eu estava numa secretaria de obras e tinha a inauguração do Parque da Zona Leste. Quem vai para São José dos Campos, quem sai da Marginal e entra na Trabalhadores, ou Ayrton Senna, se preferir, você à esquerda tem um parque enorme. Até sugiro que você olhe lá. Muito interessante, com tudo. E era o Parque da Zona Leste, que foi denominado. E o pessoal da Zona Leste não tinha nada senão esse parque. Então, na inauguração, nós conseguimos juntar 50 mil pessoas lá, mediante folhetos distribuídos antes, caminhão de som, fizemos todo o aparato. E tivemos lá uma fantástica junção de pessoas, de povo mesmo, que nunca tinha visto, por exemplo, uma orquestra sinfônica. Levamos uma orquestra sinfônica bem no meio, com o grande Isaac Karabchevsky, que era o grande maestro, e ele então regeu uma orquestra sinfônica no meio do povão. Isso foi uma inovação fantástica, teve uma receptividade enorme. Essas são as experiências pequenas e grandes. O professor é modesto. Pedro Paulo, conta um pouquinho assim, eu sei que você já dirigiu, fez roteiro, fez a parte de edição. De quantos filmes na área de energia elétrica mesmo? Eu acho uns 25, 30, sei lá, não me lembro mais. Porque naquele tempo a televisão não chegava ainda em lugar nenhum, né? Ela se restringia às capitais, né? Mesmo a inauguração de Itaipu, por exemplo, foi mundial, nós não tínhamos um link com Curitiba. A TV que tinha lá, que era do Paulo Pimentel, que tinha sido governador, esta não tinha, eram isoladas as TVs. Você não tinha como. Então, o que aconteceu? A nossa produção de comunicação era rádio e cinema e jornal. Então, em cinema, a gente tinha os documentários obrigatórios antes de cada sessão, eram 15 minutos. E esses 15 minutos a gente aproveitava para fazer um filme. Então, de cada usina dessas foi feito um filme, explicando o que era o objetivo, para onde ia levar a energia, qual era a potência, como foi construído. Isso é que a gente fazia. Por isso que eu fiz tanto filme, porque não tinha outro jeito. Televisão não tinha jeito. Então, na verdade, foi uma mensagem institucional e educacional, Educacional, né? Exatamente. Explicando como que era toda as hidrelétricas que estavam sendo inauguradas e os benefícios para o povo. Exatamente. Porque o estado de São Paulo, que você conhece tão bem quanto eu, ele tinha pontos escuros, que não tinha energia. Era Queluz, Areias e Silveira, do lado do Rio de Janeiro. E Iguape, Cananéia, Ilha Comprida. Não tinha energia. Então até importaram usinas a óleo e colocaram lá para botar energia para essa gente que não tinha. Então o desenvolvimento do plano energético de São Paulo, que foram todas essas usinas, levou os pontos escuros. Mesmo Ubatuba é aquela coisa linda, não tinha luz de noite. Era uma lampadinha que não dava para iluminar nada. Então, clareou o estado. Quer dizer, mudou completamente a condição de desenvolvimento do interior do estado de São Paulo. Até então, meio estagnada por causa da falta de energia. Então, isso clareou de tal jeito
que o mercado do interior de São Paulo é o segundo mercado consumidor do país. Não é Rio, não é Paraná, não é Minas Gerais, não é nada. É o interior de São Paulo. Para você ver o que a energia fez. E fazia antes, porque os trens eram elétricos, né? Nós tínhamos trens elétricos. Hoje sem energia elétrica. Pois então, é só você chegar de manhã, vai na máquina, botãozinho aqui, botãozinho ali, entra a internet, vê, faz... Sabe? Aí você dá importância. Nada funciona sem eletricidade. Nada funciona. Nada. Os grandes hospitais, especialmente, né? Então, é isso aí. Então, fala um pouquinho das tuas atividades comunitárias. Eu sei que você fez parte de várias associações, já fez mais de 120 palestras pelo país. Como é levar a bandeira de relações públicas também para toda essa área, essa comunidade de associações, meio universitário, né, terceiro setor? Na realidade, a consequência de participar dessas agremiações ou associações foi na circunstância de que eu tinha feito um serviço que apareceu e tal, e tinha ligações com essas associações, né? Associação dos Antigos Alunos do Mackenzie, por exemplo. Eu fui mackenzista, fiquei 10 anos lá, né? Então, eu, sem querer, eu fui ligado à igreja presbiteriana, sem saber, né? Então, o que aconteceu? As pessoas foram me convidando para participar. Associação Brasileira de Relações Públicas, Conselho, OAB, em consequência de que meu trabalho apareceu um pouquinho. E se eu devo isso à área de comunicação, especialmente relações públicas, é verdade. E todas essas empresas eu deixei lá inoculado a ideia de relações com a comunidade, que era importante. Que, aliás, essa é uma das premissas básicas da área de relações públicas, exatamente, né? Fazer esse interrelacionamento com os vários públicos, na verdade, tentar trazer um pouquinho, né, de benefícios, né, para toda a comunidade, via empresa, né, ou outras atividades que a área de relações públicas pode atuar. O senhor concorda com isso? Não, eu não só concordo, como também encareço essa parte do bolo nosso, eu vou chamar de bolo, que hoje é partido em várias coisas, né? Em várias outras atividades respeitáveis, mas que na realidade é um bolo cuja semente é o princípio básico do quê? Da comunicação institucional, que é a nossa lei, está escrito lá, comunicação institucional. O que é isto? Se não destituir, é tirar. Instituir é colocar. Então, a colocação de uma empresa com a sua imagem dentro da sociedade é um princípio de intercomunicação institucional. O papo está muito gostoso, mas a gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com o Diálogos Relações Públicas Unisa.